Imagine-se em um mundo onde a vida não é um presente, mas uma maldição. Para muitos, a filosofia sempre foi uma busca pela verdade e pelo bem, mas alguns pensadores encontraram no pessimismo a única verdade possível. São filósofos que enxergam o sofrimento humano como inevitável, a existência como um fardo, e o otimismo como uma ilusão cruel. Por que, afinal, deveríamos continuar vivendo se a dor parece ser a única certeza? Essa é a provocação que grandes pensadores pessimistas trouxeram ao longo da história, e talvez você se surpreenda ao descobrir como suas ideias ecoam em nosso mundo moderno. Comecemos por Arthur Schopenhauer, um dos mais célebres filósofos pessimistas. Ele acreditava que o mundo era uma manifestação de uma vontade cega, um desejo incessante e irracional que nunca encontra satisfação. Para Schopenhauer, a vida humana está repleta de sofrimento justamente porque somos escravos de nossos desejos, que jamais se realizam plenamente. Para ele, viver era sinônimo de sofrimento, e a única fuga possível seria uma negação da própria vontade, o que poderia ser alcançado, em parte, através da arte e da contemplação estética. Seguindo essa linha de pensamento, encontramos Friedrich Nietzsche, que embora tenha rejeitado o pessimismo de Schopenhauer em muitos aspectos, também refletiu profundamente sobre o sofrimento e o niilismo. Nietzsche acreditava que Deus estava morto, não literalmente, mas no sentido de que as antigas certezas e valores absolutos já não eram mais suficientes para guiar a humanidade. Para Nietzsche, a vida é um caos desprovido de sentido, e a única maneira de sobreviver a esse abismo é abraçar o sofrimento como parte inerente da existência, superando-o através da força de vontade. Se Nietzsche encontrou no Super-Homem uma resposta para o vazio, outros pensadores, como Émile Cioran, afundaram ainda mais no pessimismo. Cioran, um dos mais intensos críticos da vida, afirmou que o maior erro da humanidade foi ter nascido. Ele acreditava que a vida era uma comédia trágica, onde o sofrimento era a regra, e qualquer tentativa de encontrar significado era pura ilusão. Para Cioran, o niilismo não era algo a ser superado, mas uma verdade crua com a qual devemos aprender a conviver, por mais doloroso que seja. Outro nome importante no pessimismo filosófico é Albert Camus, que, apesar de ser classificado como um filósofo do absurdo, compartilha com os pessimistas a visão de que a vida carece de sentido intrínseco. Para Camus, o absurdo surge do confronto entre nosso desejo de entender a vida e a incapacidade do universo de oferecer respostas. O mito de Sísifo, em que o personagem mitológico é condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, simboliza a condição humana. A solução de Camus: aceitar o absurdo e continuar vivendo, mesmo sem esperança. Mas o pessimismo não se restringe apenas a figuras clássicas do pensamento ocidental. No Oriente, especialmente no budismo, encontramos uma visão pessimista da existência, embora com nuances diferentes. O budismo, em sua essência, reconhece que o sofrimento é uma parte inevitável da vida. Contudo, ao contrário dos filósofos ocidentais que abraçam o pessimismo, o budismo oferece uma solução através da iluminação e do fim do ciclo de renascimento. O pessimismo, aqui, é encarado como uma realidade a ser superada, mas nunca negada. Voltando ao Ocidente, o filósofo francês Jean-Paul Sartre também merece menção. Embora seja mais conhecido como um existencialista, Sartre descreve liberdade como uma maldição. Para ele, estamos condenados a ser livres, o que significa que somos totalmente responsáveis por dar sentido à nossa existência. Essa liberdade absoluta pode ser opressiva, levando ao desespero e à angústia existencial. Sartre vê a vida como uma série de escolhas sem um sentido último, o que, para muitos, é uma visão profundamente pessimista. É interessante notar como o pessimismo se entrelaça com a questão do destino e da impotência humana diante das forças maiores. A ideia de que estamos presos em uma engrenagem cósmica que não podemos controlar, seja o destino, a vontade ou o absurdo, é uma constante no pensamento pessimista. Para esses filósofos, o controle que achamos ter sobre nossas vidas é uma ilusão, e a verdade da existência é que estamos à mercê de forças que nos ultrapassam.
Muitos desses filósofos também se voltaram contra o otimismo e a fé em um progresso contínuo da humanidade. Para eles, as crenças na melhoria do mundo e no avanço da ciência e tecnologia eram vistas como enganos. Schopenhauer, Nietzsche, Cioran e até mesmo Camus acreditavam que a civilização moderna, com suas promessas de felicidade futura, nada mais fazia do que mascarar a realidade brutal da existência humana, um ciclo eterno de dor, frustração e busca incessante por sentido. O pessimismo filosófico, porém, não é apenas uma rejeição à vida, mas também uma chamada à reflexão. Esses pensadores nos forçam a olhar para a vida sem filtros, a questionar as certezas e a encarar as realidades sombrias que muitas vezes preferimos ignorar. Nesse sentido, o pessimismo não precisa ser visto como um fim, mas como uma oportunidade para repensarmos o que realmente valorizamos. Alguns críticos dirão que o pessimismo filosófico é apenas uma visão extremista, mas há algo de profundamente humano em sua mensagem. Não somos criaturas perfeitas, e o sofrimento é, de fato, uma constante em nossa vida. A questão que esses pensadores levantam é se realmente conseguimos lidar com essa verdade, ou se nos refugiamos em ilusões confortáveis. Talvez seja essa a razão pela qual suas ideias ainda ressoam, mesmo em tempos de otimismo tecnológico e prosperidade material. E mesmo com suas visões sombrias, os filósofos pessimistas são unânimes em algo. Eles nos mostram que a vida, tal como é, precisa ser enfrentada. Se o sofrimento é inevitável, o que fazemos com ele? A dor nos define ou nos transforma? Cada um desses pensadores oferece uma visão diferente, mas todos concordam que ignorar a escuridão é a maior das ilusões. Há quem diga que o pessimismo filosófico é uma lente através da qual enxergamos a verdade do mundo sem os adornos do otimismo. Para muitos, é uma forma de aceitar a fragilidade humana sem desespero, uma maneira de viver sem falsas esperanças. No entanto, a pergunta que fica é: como equilibrar o reconhecimento da dor com o desejo de continuar vivendo? Talvez o maior legado desses filósofos seja a coragem de confrontar o lado mais sombrio da vida. Em uma época em que buscamos felicidade e satisfação a qualquer custo, suas vozes nos lembram que o sofrimento faz parte do que somos. A questão é: estamos prontos para encarar essa verdade sem nos perder no desespero? Ou ainda tentamos nos agarrar a ilusões que suavizam nossa existência? O pessimismo filosófico, portanto, é mais do que uma simples negação da vida. É uma proposta para repensarmos o que significa viver em um mundo onde a dor é inevitável. Talvez a resposta não esteja em buscar a felicidade, mas em aceitar o sofrimento como parte essencial da experiência humana. E você, está preparado para esse debate? Obrigado pela atenção e até a próxima!